quero resumir e a gente encerra. Encerra a minha fala, que eu quero ouvi-los, fundamentalmente. Né? A Gigi Butler diz assim, e eu estou pensando junto com ela, tá? Ainda que a gente pareça estar condenado, a negociar com essa burocracia estatal, e tá, o direito trabalha com essa dimensão, é necessário exibir as violências que essa mesma estrutura pressupõe, o tempo inteiro. Esse vai ser o nosso problema, o tempo inteiro. A gente vai lidar com vamos pensar assim, ou com o remédio ou com o veneno. A substância é a mesma. Vai ser a dose do negócio que a gente vai dar. Ou seja, qualquer política radical de compromisso ético que eu falava antes, seja ela LGBT ou o que for, me parece que deve pensar, e pensa, eu sei que pensa bastante, tem muito, o Gigi Butler é um exemplo disso, né, de instigar esse tipo de dimensão. Ou seja, ao mesmo tempo que se negocia com essa burocracia estatal, se demanda esse reconhecimento a partir dessa plataforma, é necessário perceber que essa plataforma exibe violência e pressupõe violência. E que não raro vai sequestrar esse tipo de reconhecimento. Isso me parece essencial. Parece algo essencial. E vou de alguma maneira, é apenas a primeira intervenção que eu estou fazendo, eu quero, como eu disse, quero ser curto para eu poder ouvi-los e os problemas de vocês e as questões de vocês. Quero resumir numa frase, se é que é possível fazer isso. Qualquer tipo de cabimento que a gente fale a respeito de movimentos plurais tem que ter em vista que são um início ou uma pretensão de jamais glorificar a alteridade, jamais inofensibilizar a alteridade. Isso me parece genuinamente importante, porque não pode jamais esse conceito que eu estou trabalhando várias vezes aqui com vocês, falando de autoridade, eu não estou falando dela, falando bastante dela, mas não com o sentido de neutralizá-la, pelo contrário, mas de trazer o que ela há de problemática, o que há de problemático nisso. A tentativa nossa de resolver esse tipo de diferença é extremamente complicado. Não se resolve isso, não se deve resolver isso. Deve-se literalmente ter a oportunidade, ou se quiser, de debater e perceber modos de vidas plurais e ter a liberdade não para escolhê-los, mas literalmente para aceitá-los de ponto final. Ponto final. Ou seja, as rupturas essenciais para mim se dão a partir desse traço ético. Problemas de gênero, então, resumo da história, nunca, penso eu, jamais pode ser tematizado, no sentido não de ser conversado, pelo contrário, mas não pode ser capturado, seja por qualquer boa vontade ou por qualquer discurso racionalizador. O do direito é um deles. Me parece que esse combustível que eu estou tentando instigar para a gente conversar, é algo muito importante. Para encerrar, eu juro que estou encerrando, juro por Deus, eu vou fazer uma coisinha só. Alguns de vocês já conhecem, mas eu faço questão. Onde é que anda esse negócio? Vamos deixar ver se eu acho. Evidentemente, achei. Vamos ver, está do outro lado. Botões. Aqui, achei, que bonitinho. Achei. Na verdade, deveria ter iniciado com ele, mas vou encerrar, porque vou passar a palavra, na verdade, para vocês, para a gente continuar a conversa. Tem muito papo ainda. Foucault tem um prefácio. Todo mundo sabe da minha predileção por esse autor. A Judith Butler sempre foi uma aluna do Derrida e aluna do Foucault. Foucault tem um prefácio, todo mundo conhece, esse prefácio famosíssimo, que foi feito ao livro do Deleuze e do Guattari, chamado Anti-Édipo, né, quando ele foi traduzido para o inglês, em 83, se eu não estou enganado. O livro do Deleuze e do Guattari é de 70 e pouco, 74, acho que é. Em 83 ele foi traduzido para o inglês. E Foucault fez o prefácio.
E o prefácio, e aqui eu quero tirar esse pedacinho do final aqui, deu origem, inclusive agora saiu um livro, né, para uma vida não fascista, e ele dá, Foucault, só ele consegue, de uma maneira extremamente profunda e direta, objetiva, indicar 7 perspectivas interessantíssimas de política, que serve tanto para a gente perceber de uma maneira sintomática o que deve evitar ou perceber na sociedade, ou mesmo de como atuar mesmo, de maneira própria, como, vamos falar assim, de engajamento político. O Foucault diz assim, ele tem 7 estratégias, vamos chamar assim, para ou por uma vida não fascista. Diz ele, primeiro, libere a ação política de toda forma de paranoia totalizante. Isso é muito interessante. Ou seja, ação política, a primeira coisa, se demanda ser plural ou respeitar a alteridade, é não cair numa paranoia unitária. O que é uma paranoia unitária ou totalizante? Aquela que exclua, aquela que trabalha literalmente com muros. Isso vai ser o primeiro, talvez o mais radical problema nosso, seja ele de racionalidade ou mesmo de algum tipo de movimento que se pretenda unitário. 2. Faça crescer a ação, o pensamento e os desejos por proliferação, justaposição e disjunção, mais do que subdivisão, hierarquização e piramidal. O que ele está dizendo em outras palavras? Para fazer uma ação engajada ou contundente, trabalhe em proliferação de desejos. Ou seja, o que quer dizer isso? Trabalhe como um pensamento a partir não de subdivisões ou de hierarquias ou de um aspecto piramidal, mas agregue, faça justaposições o tempo inteiro. Isso parece muito importante. 3. Libere-se das velhas categorias do negativo, castração, falta, lacuna, que o pensamento ocidental por um longo tempo sacralizou como forma de poder e modo de acesso à realidade. Prefira o que é positivo e múltiplo, a diferença à uniformidade, o fluxo às unidades, os agenciamentos aos sistemas. Considere o que é produtivo, considere que o que é produtivo, considere que o que é produtivo não é sedentário, mas nômade. Aqui a gente está falando não de identidades, a gente está falando de gêneros. Isso é fundamental. Né? É isso que ele quer dizer. 4. Não imagine que seja preciso ser triste para ser militante. Isso é muito legal. Quanto militante triste a gente tem por aí? Né? Não imagine que seja preciso ser triste para ser militante. Mesmo que a coisa que se combata seja abominável. É a ligação do desejo com a realidade e não a sua fuga nas formas de representação que tem uma força revolucionária. Nossa Senhora, isso aqui até para dar uma suspirada. Né? Isso aqui dá para dar uma suspirada legal. 5. Não utilize o pensamento. Vou ler de jeito isso aqui. Não utilize o pensamento para dar a uma prática política um valor de verdade. Por isso que eu cheguei aqui dizendo, vou te falar em nome de alguma coisa. Ou quem quer que seja. Nem a ação política para desacreditar o pensamento, como se fosse apenas pura especulação. Ou seja, o que ele está falando de engajamento é praxis e pensamento. Praxis e pensamento são coisas indissociáveis. Teoria e prática, como a gente costuma chamar, né? São indissociáveis. Utilize a prática política como um tônico do pensamento e a análise como um multiplicador das formas e dos domínios da intervenção da ação política. 6. Não exija da ação política que ela restabeleça os direitos do indivíduo, tal como a filosofia nos definiu. O indivíduo é produto do poder. O que é preciso é desindividualizar. Agora digo eu, desidentificar. Ou seja, fugir para além das identidades fixas, para a multiplicação, para o deslocamento e os diversos agenciamentos. O grupo não deve ser um laço orgânico. O grupo não deve ser um laço orgânico que une os indivíduos hierarquizados, mas uma
um constante gerador de desindividualização. E aí ele encerra com talvez a expressão mais linda que eu já ouvi nos livros dele, né? Sempre quando a gente fala de movimentos, quaisquer que sejam, não se apaixone pelo poder. Nunca. Está escrito, nunca é dele, tá? Não é meu. Está escrito aqui. Não se apaixone pelo poder. Nunca. Ou seja, o que o Foucault está trabalhando é uma concepção de uma vida plural, não fascista. A palavra é dele, tá? A palavra não fascista literalmente é dele. Essa preocupação perpassa não apenas as questões de gênero, mas as questões relacionadas a preconceito, como um todo. E isso não pode ser vinculado nem mesmo dentro dos movimentos que se pretendem fugir disso. Que não raro a gente pode encontrar. Esse é o nosso problema. Eu fui curto, confuso, mas fui direto ao ponto no final. Tá? Obrigado. Eu quero conversar com vocês agora.